É um cortejo muito cheio de simbolismo, primeiro na Escócia, depois veremos mais adiante, juntos aqui na CNN, na Inglaterra. Lá será um pouco diferente, mas igualmente impactante, ainda com o impacto também e a comoção dos britânicos e a expectativa do mundo todo para que possa acontecer. Outras informações vamos acompanhar agora, então, com a Derla Cardoso, editora internacional. Vai ser uma tarde igualmente movimentada na agenda do rei Charles III e de toda a família real, né, Derla? Boa tarde. Claro, com certeza. Boa tarde, Sidney e Luciana. A gente acompanha essa despedida final que se conclui agora na Escócia. Essa que foi a primeira parte, a chamada Operação Unicórnio, da despedida da Rainha Elizabeth, que se encerra agora com a decolagem do avião da Força Aérea Real, que vai levar o caixão da Rainha Elizabeth para Londres, onde se dará início àquela operação London Bridge. O rei Charles e a rainha consorte Camila já chegaram lá na base aérea de Londres, onde daqui a pouquinho vai pousar essa aeronave. Ele deve esperar na própria base aérea, junto com outros integrantes da família real, a chegada do caixão da Rainha Elizabeth daqui a pouco. Sidney e Luciana. Pois é, Derla, a gente fala muito da pontualidade britânica. Me parece que tudo tá sob controle, mas saiu um pouquinho do horário previsto, correto? Saiu um pouquinho, mas acredito que está tudo conforme o esperado, Luciana. A gente viu, por exemplo, quando naquele primeiro cortejo, que o caixão demorou uns 20 minutinhos para sair lá do castelo de Balmoral. Depois, na estrada, o motorista acabou tirando um pouco de atraso. A gente não vê grandes discrepâncias entre a programação oficial e a programação na prática. É claro que a gente tem que contar ali com alguns elementos, que são as últimas pessoas que entraram na catedral, que demoraram um pouco mais para sair, embora a organização fosse bastante grande ali de segurança. A gente tem agora um avião bem grande para decolar, então eles têm que checar se realmente está tudo de acordo. Teve ali um cerimonial que foi feito antes da saída do caixão da catedral e também aí no aeroporto com a guarda escocesa. Então tem alguns detalhes que a gente imagina que acabam atrasando um pouco o cronograma, mas como eu tenho acompanhado diariamente, eu diria que não está tão fora do que a gente esperava. Derla, muito rapidamente, claro que você à distância imagina, né, que escoceses, irlandeses, aqueles que nasceram no país de Gales e lá vivem, os ingleses, sejam todos muito parecidos. Não é bem assim, né? As culturas, as tradições, algumas se assemelham, outras não, porque a gente vê aí essa guarda real, pode-se dizer, assim, ou pelo menos em trajes de gala ou trajes especiais, mas isso é mais ou menos comum, né? Esse treinamento, ele é contíguo, vamos dizer assim, ele é feito ao lado de outros certamente de segurança e de defesa, porque é tudo muito bem organizado para uma morte que, teoricamente, não se esperava agora, né? Sim, claro. A gente imagina que outras operações, assim como essa que a gente viu na Escócia, a chamada Operação Unicórnio, que elas, é claro, estavam previstas caso a rainha falecesse em algum dos outros países do Reino Unido. Ou seja, a gente imagina que também havia uma operação em Gales, caso isso acontecesse. E essa foi... Bom, a rainha acabou, infelizmente, morrendo ali na Escócia e foi colocado em prática esse plano que ele é todo caracterizado pela cultura escocesa. Vamos lembrar que durante o funeral da Rainha Elizabeth na Catedral de St. Giles, havia a coroa escocesa ali próximo ao caixão. Derla, a gente vai contar ainda com a ajuda aqui do nosso convidado, Renato de Almeida Vieira e Silva, que é professor universitário, especialista em realeza britânica, para explicar um pouquinho, professor, boa tarde, um pouquinho do que está acontecendo nesse momento em que o avião da rainha deixa definitivamente, pela última vez, agora a Escócia. Bom, boa tarde a todos. Nesse momento nós estamos assistindo a despedida realmente da Rainha da Escócia, inclusive a banda está entoando o próprio hino, que houve, claro, adaptação na música, a gente não percebe, mas na letra já tem adaptação, né, para o gênero, né? Agora é God Save the King, mas de qualquer maneira é uma honraria, uma distinção que só é tocado com a presença ou do rei ou da rainha. Professor, eu ouvi o senhor falando mais cedo hoje sobre a possibilidade de a rainha ter escolhido morrer na Escócia, né? Me parece que agora os jornais
britânicos já especulam isso. Queria falar do significado, é claro, afetivo dela, de talvez ter escolhido morrer em Balmoral, mas também o significado político em um momento em que a gente fala muito de unificação desse reinado. Existem teóricos que comentam, que escreveram a respeito disso, onde o corpo também ele serve para, para reforçar os laços da nação. Quando se fala da especulação, vamos dizer que ela teria ido, né, para a Escócia para morrer, na verdade é o encontro de Elizabeth com ela mesma. E eu me lembro de fotos ou de vídeos que eu cheguei a ver pouco antes da rainha falecer, inclusive o momento em que ela dá posse ou recebe a recém-escolhida primeira-ministra, eu já via sinais de uma debilidade muito grande, a ponto de quando eu olhei, eu cheguei até na minha casa e comentei, eu tenho a impressão que a rainha está no seu final. A impressão que me passou naquele momento era exatamente essa. E não poucas horas depois, um dia praticamente, né, se anunciava então o falecimento. Então, nesse momento, ela vamos dizer, foi sábia. Saber viver e também sair de cena, porém ainda prestando serviços ao seu país, sabendo muito bem que esses vários países que compõem o Reino Unido, ele, vamos dizer, não com exclusividade, mas se mantém, vamos dizer, nessa situação ainda de unidade, graças à posição equidistante do rei ou da rainha, distante dos aspectos políticos, mas tentando reunir, vamos dizer, os diferentes. Porque eles mantêm, vamos dizer, algumas características que são muito próprias, incluindo agora, por exemplo, Charles saiu da Irlanda do Norte, sempre foi uma região conflituosa, né? E que a duras penas tenta se manter dentro dessa unidade. Então vamos ver, porque a rainha estava sempre acima do bem e do mal. Ela era rainha de todos, absolutamente de todos. E um país multifacetado, repleto de pessoas de várias nacionalidades, inclusive falando várias línguas, com diferentes idiomas. Não é fácil, realmente, manter o Reino Unido unido. Professor, nós vamos acompanhar essa decolagem, logo depois, obviamente, mais adiante, vamos transmitir também o momento que o avião pousar em Londres, porque outra sequência da cerimônia vai ser dada, mas normalmente essa logística, ela é capitaneada por quem? Esse cerimonial, teoricamente, ele já existia, né? Ele já foi há muito tempo já checado para a eventualidade de termos um momento como esse. Mas essa logística, né? A convocação da Força Aérea, a definição também da Guarda Especial, no caso da Escócia, depois na Inglaterra, o trajeto, a segurança. Quem é que faz esse tipo de acompanhamento, professor? Bom, essa na verdade é uma junção do ministro encarregado da segurança, juntamente com o próprio gabinete do primeiro-ministro e juntamente com a família real. Tirando a parte, vamos dizer, escocesa do funeral, os demais itens já estavam previstos e aprovados, esse é o que chama particularmente a atenção, pela própria Elizabeth II, que já tinha noção de como seria o ritual de funeral e, evidentemente, ela mesma trocou algumas ideias a respeito do que poderia ser feito. Temos que lembrar que, ao lado do ser humano e na sua finitude, você tinha, tem ainda, né, a figura que representa a governante, né, a rainha de todos, ou seja, o corpo transcende a sua existência nesse momento. É interessante, porque você tem o aspecto físico que desapareceu, mas ele está por meio da entidade, ou seja, a coroa. Então, isso tudo tem uma continuidade por meio do seu próprio filho, no caso Charles, que já percorre o país. Então, dentro desse conceito, o rei nunca morre. Professor, queria perguntar sobre isso. Charles já percorre o país. A gente teria um momento que seria um momento fúnebre, né, de despedida da rainha Elizabeth II, da mãe dele, e ela está saindo da Escócia agora para Londres. Enquanto isso, o rei Charles está na Irlanda do Norte. Isso também era previsto ou é uma movimentação política para acalmar ânimos?
Não, era, na verdade, como eu comentei agora há pouco, tudo desencadeou pelo fato da rainha ter morrido na Escócia. Se tivesse em Londres, alguma coisa poderia ser alterada. Mas o ritual de passagem, vamos dizer, do poder, ele é imediato. Aquela expressão que o rei morto, rei posto, apesar muito forte... Professor, só para registrar aqui que o nosso telespectador também está acompanhando, o avião da rainha, enquanto a gente conversa, está decolando agora rumo a Londres. Esse é o avião que está com o corpo da rainha Elizabeth II. Professor, o senhor pode concluir seu raciocínio? E é muito provável que esse avião seja escoltado por caças da Força Aérea. Talvez a gente não consiga ver. Mas é interessante a gente observar que toda essa parte da entrada do Charles e tudo, ele tem a ver com o próprio processo de sucessão, ou seja, há uma continuidade, ou seja, Charles agora é o rei e deve já se ocupar dos assuntos de Estado. Professor Renato de Almeida Vieira e Souza, muito obrigado aí por seus comentários durante a nossa transmissão, muito preciosos para nós, para entendermos aí todo esse processo.